Tudo bem contigo? Hoje nós vamos conhecer o IPTref, tá? Novamente um aplicativo também de diagnóstico, porém em tempo real de nossa rede. Antes de instalar o IPTref, é muito importante que vocês tenham já cumprido os pré-requisitos 0 e 1, no que diz respeito à instalação do VirtualBox e a instalação e configuração do nosso Ubuntu Server. Antes do IPTref, solta a vinheta. Vamos conhecer um pouco do IPTref. No caso aí, o IPTref é considerado um interceptador de pacote em tempo real. Ou então, como eu já disse, é um interceptador de pacote em tempo real. Isso significa que ele vai estar monitorando a rede, ele vai estar viabilizando aí a análise de rede em tempo real, no momento em que está acontecendo o problema. É diferente do Wireshark, onde o Wireshark primeiro você precisa coletar os dados para depois analisar esses dados. O IPTref não. Você já consegue analisar a rede no momento em que a anomalia ou a situação está acontecendo. Ele também realiza o monitoramento de tráfego, ele faz contagem de byte por host, isso é muito interessante no caso de worm, no caso de port scan, no caso de uma invasão hacker. Então você consegue descobrir ali em sua rede qual é o host que está mais utilizando ela, tanto para downstream como upstream, ou download ou upload. Ele analisa também, ele monitora IP, TCP, UDP, ICMP e outros protocolos também que não sejam aí IP. Ele realiza também um monitoramento de carga de rede IP. Ele também verifica as conexões TCP e UDP por meio de filtros. E ele realiza as estatísticas da interface em tempo real. Então, se ele estiver instalado aí em um proxy com várias interfaces e subinterfaces, por exemplo, você pode analisar cada uma delas ali, o que está acontecendo na sua rede baseado na interface em si, e depois ir detalhando ainda mais os resultados até chegar no gerador ali do tráfego. Para instalar o IPTref é muito simples, basta você executar o comando apt-get install IPTref, lembrando que esse comando é válido sem o sudo somente se você já tiver com o root ativado, né? No caso, se não, basta você digitar sudo apt-get install IPTref, já que a instalação do IPTref envolve aí pastas de raiz, eu preciso ter aí a permissão do root para isso. E depois é só digitar IPTref-ng para entrar no IPTref. Entrando no IPTref, a gente vai se deparar aí com o menu inicial. E o primeiro item que nós vamos ver é o monitor de tráfego IP. Ele vai nos mostrar, inclusive, as conexões que estão sendo feitas nesses tráfegos IP. Então, você vai ver o IP do host, a porta que está sendo utilizada, de origem e de destino também. Isso é legal porque você consegue, dentro de um proxy, você consegue tanto ver o que está acontecendo, a conexão externa com a conexão interna da sua LAN, quais são as portas envolvidas e por quais interfaces que isso está acontecendo. É muito interessante. E se você verificar também, nós vamos fazer os testes aí na prática com o IPTref, você vai ver que ele fecha a conexão. Você consegue ter a associação de origem e destino. Tem alguns comandos de atalho que facilita muito, por exemplo, num proxy, se você quer ver a interface 1, se ela refere-se à sua rede LAN, você já consegue direto ali abrir o IPTref já focado na interface específica, ou todas as interfaces, ou numa outra interface, por exemplo, a ETH2, com o parâmetro "-s", somente para conexões TCP e UDP. E caso precise de ajuda, você ainda pode utilizar o IPTref, o man IPTref e o IPTref-ng -help. Qual cenário que o IPTref se localiza ali para que ele se dê bem? O melhor cenário do IPTref? O melhor cenário do IPTref é utilizando um switch gerenciável, né? Esse switch gerenciável com a tecnologia de port mirroring, onde eu vou lá configuro uma porta com essa função do port mirroring. Então todo o tráfego que ocorre na minha rede, tanto tráfegos ponto a ponto, por exemplo, se o equipamento A estiver falando com o equipamento B,
uma cópia vai ser espelhada para o meu equipamento de monitoramento. E mesmo que eu tenha na minha rede, por exemplo, um access point, né, um conversor elétrico de rede elétrica cabeado para radiofrequência, também eu vou conseguir monitorar aí com o IPTRAF. Agora então nós vamos instalar e utilizar o IPTRAF. Para isso, nós precisamos aí iniciar a nossa máquina Ubuntu Server que está aí no Oracle VirtualBox, tá? Então, a minha máquina aqui já está iniciada. Vamos instalar o IPTRAF. Sudo apt-get install IPTRAF. Ele vai solicitar aí um yes ou não. Após instalado o IPTRAF, vamos entrar no IPTRAF. Sudo IPTRAF-ng ou -ng. Pronto, já entramos no IPTRAF. Então, o primeiro item que nós vamos ver é o IP Traffic Monitor. No caso, eu vou selecionar a interface da minha máquina virtual, ou eu posso selecionar todas as interfaces. Vamos ver todas as interfaces. Lembrando, pessoal, que é provável que não surja nenhum pacote aqui. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque a minha máquina virtual está numa rede onde ela não está sendo utilizada, né? Olha lá, surgiu um UDP. Então, numa rede ativa, eu estou aqui numa rede ponto a ponto. Eu estou aqui numa rede onde a minha máquina virtual está conectada com o meu Windows. Então, não vai aparecer tantos itens assim no qual a gente possa gerar um tráfego. Eu vou até tentar aqui criar um tráfego ICMP ping 192.168.1.104. Minha máquina é 105. Ah lá, estou gerando aqui um ping do meu Windows, né, para o IPTRAF, e ele está fazendo essa conexão. Novamente, eu vou aumentar aqui o tamanho do meu ping L menos L, vou colocar 1000. Olha lá, ele está coletando ali já, ao invés de 60 bytes, ele está 1028 bytes, certo? Então eu consigo aí fazer esse monitoramento. Então imagine o IPTRAF numa rede que está sendo utilizada de maneira normal, tendo essa visibilidade. Vamos voltar. Eu consigo então ver uma estatística geral de cada uma das minhas interfaces. Ó, lembrando que o IPTRAF é em tempo real. Então eu vou gerar aqui um tráfego. Então você começa a ver aqui o tráfego de IPv4 e começa a ver também a atividade em kilobits por segundo baseada no meu ping que eu estou gerando. Detalhar as estatísticas de cada interface. Então novamente, olha lá, ele tem um acumulado aqui de todo o meu tráfego. Vou gerar novamente aqui mais tráfegos de rede e ele consegue ali ter uma ideia do que está acontecendo. Olha só que interessante, algumas informações como pacotes de um broadcast, bytes em broadcast. Se eu tiver um excesso, uma tempestade de broadcast que pode ser causada por loop na minha rede, eu também consigo ver. LAN Monitor. Consigo verificar aí MAC address, né? Eu consigo então de maneira física identificar qual é o host que está utilizando a minha rede. No caso, eu só tenho o meu Windows, né, nessa rede virtual que o VirtualBox cria entre a minha máquina virtual Windows e a minha máquina Linux. Isso é uma limitação quando a gente não tem aí uma rede para gerar tráfego.
E eu consigo também aplicar alguns filtros, né? Filtros de HARP, ARP, de protocolos que não são IPs, né? Para ver se tem algum protocolo estranho na minha rede. Ou se for aqui um filtro IP, eu consigo aplicar um filtro específico para o IPTraffic. Muito interessante consultar o manual do IPTraffic, no caso ele está aqui nessa tela. Esse aqui é o manual original, né, do desenvolvedor do IPTraffic. Aqui tem vários exemplos de filtros e várias situações onde você pode utilizar o IPTraffic de maneira muito eficiente, tá? É aconselhável que dê uma lida no manual, porque são várias funções, são várias atividades que podem ser feitas com o IPTraffic. Inclusive, o monitoramento de protocolos de roteamento, como o SPF e vários outros aí. Então é muito interessante que vocês deem uma olhada no manual e o link eu vou deixar na plataforma. Pessoal, ficamos por aqui sobre o IPTraffic. Espero que tenham compreendido e que tenham se interessado pela aplicação do IPTraffic dentro de um ambiente de monitoramento de rede em tempo real. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Bons estudos!